No dia 19 de abril, foram divulgadas imagens com exclusividade sobre a atuação de membros do GSI no dia da Bolsonarada do dia 8 de janeiro. Em particular, mostram cenas do ex-ministro Gonçalves Dias. As imagens também demonstram a atuação sinistra desses membros do GSI e toda a colaboração dos militares com a Bolsonarada. E também, por outro lado, demonstram como o novo governo teve que aceitar a implementação da CPMI, na qual se posicionou contra desde o início. Meu nome é Ana Nascimento e está no ar o programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos que nos acompanham. Está no ar mais um episódio do programa A Propósito, que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento no nosso país e no mundo. Não esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar e de deixar os seus comentários. E a propósito, aproveite para conhecer a lojinha online de A Nova Democracia e também de apoiar e contribuir com o nosso Catarse ou com o nosso Pix que aparece aqui na tela. E dessa forma você contribui para que a nossa tribuna popular, democrática e independente permaneça de pé no nosso intuito de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Vamos ao programa de hoje. Bom, no compilado de imagens divulgadas nesse último dia 19, também durante essa semana, pelo monopólio de imprensa CNN, as imagens revelam que o ex-ministro-chefe do GSI, o Gonçalves Dias, que era responsável direto pela segurança do Palácio do Planalto e também de assuntos de inteligência do governo, aparece nessas imagens indicando a saída de emergência para hordas golpistas que estavam no terceiro andar. Em outras imagens, o major do Exército, José Eduardo Natália de Paula, também do GSI, aparece não somente dando água a essas hordas golpistas, mas também conversando, cumprimentando, comunando ali com essas hordas golpistas de invasores. Vale lembrar também que às vésperas da invasão, que contou inclusive com mais de 4 mil bolsonaristas acampados em Brasília que chegaram em verdadeiras caravanas, na qual a gente inclusive denunciou que essas caravanas de ônibus, de mais de 100 ônibus que levaram esses bolsonaristas, eram em boa parte financiados pelo latifúndio do nosso país e que estavam ali com um ímpeto golpista bastante aflorado. O GSI dispensou cerca de 20 horas antes da Bolsonarada cerca de 36 soldados do batalhão da Guarda Presidencial e deixou cerca de 40 soldados no Palácio do Planalto, que, pasmem, estavam às gargalhadas quando estava acontecendo a invasão, quando estava acontecendo a destruição das salas do Palácio do Planalto nos andares superiores. Esses soldados aparecem em imagens rindo e gargalhando, observando todo o caos acontecendo pelos seus telefones celulares nos andares inferiores, sem se mover, sem fazer nada. Vale lembrar que o Batalhão da Guarda Presidencial ele é uma unidade do Exército vinculada ao Comando Militar do Planalto, com a atribuição de cuidar justamente do Palácio do Planalto. Uma coisa que chama atenção também é que, diante dos prenúncios golpistas e dos alertas da ABIN ao ministro Flávio Dino da possibilidade de um ataque justamente por conta da chegada em grande quantidade de bolsonaristas que estavam ali falando que iam dar um golpe militar, a sede dos três poderes se encontrava absolutamente desguarnecida de forças, de esforços, no dia 8 de janeiro. O governo, que inclusive tem por prerrogativa um plano emergencial para a defesa das instalações, não utilizou desse plano emergencial, não fez uso. E o que chama atenção, inclusive, é que isso é muito suspeito. Outros fatos que também chamam atenção é uma sucessão de acontecimentos, tais como o secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, ele estava a passeio em Orlando quando deveria estar, na verdade, trabalhando em Brasília, durante a Bolsonarada, que inclusive quando foi feita uma investigação e foi expedido um mandato de busca e apreensão na sua casa, foi encontrada a tal minuta do golpe. Também um outro fato relevante é o fato do general Henrique Dutra, que na época era comandante militar do Planalto,
que ele se recusou a desmontar os acampamentos que estavam na frente do quartel-general do Exército em Brasília e chegou a ameaçar autoridades, brandindo a possibilidade de um confronto entre as tropas do Exército e as tropas da polícia militar. E outro fato de extrema importância é a postura do senhor Luiz Inácio, que acatou essa sugestão do senhor Henrique Dutra de não desmontar os acampamentos bolsonaristas de Brasília e também do país, de Brasília, na mesma noite da Bolsonarada, porque poderiam acontecer conflitos. E também o que chama muita atenção é o fato dele ter declarado abertamente em entrevistas que não queria abrir uma CPI para investigar a miúde a Bolsonarada, sob o pretexto de não querer instigar, enfim, de atiçar mais atritos com as Forças Armadas. Ele, inclusive, disse em entrevista à Natuzaneri, da Globo News, que ele não queria ter problemas com a força, que ele não quer que elas tenham problema com ele, que, na verdade, ele queria que tudo voltasse à normalidade. E diante desses fatos, a gente pode considerar duas coisas. A primeira delas, e que choca zero número de pessoas, é o envolvimento do alto comando das Forças Armadas na Bolsonarada do dia 8, com o objetivo claro de mandar um recado para o governo de que, na verdade, é o alto comando das Forças Armadas que manda no velho Estado e que o governo não busque, na verdade, questioná-lo a sua força. Além das ações já pontuadas e que são de responsabilidade direta do alto comando das Forças Armadas, os generais foram grandes instigadores da Bolsonarada desde o princípio. Basta lembrar que desde o resultado das eleições, desde antes, mas principalmente depois, eles fizeram tweets, declarações abertas, colocando justamente que eles apoiavam aquelas tais demonstrações democráticas. Inclusive, o ministro da Defesa também fez declarações similares, e ele é um civil, inclusive. Pode colocar também aí na tela para a gente poder ver, né, como esses senhores se comportam, o que eles dizem. O senhor Hamilton Mourão, por exemplo, no dia 14 de dezembro de 2022, no seu Twitter, ele colocou o seguinte, que o clamor das manifestações a que assistimos, desde a proclamação do resultado das urnas, que permaneceram sem o voto impresso e auditável, é legítimo, por mais que muitos tenham tentado classificá-lo de antidemocrático, ou seja, colocando aí a sua permissividade para com esses atos bolsonaristas. Vale a gente lembrar, bloqueios de estradas durante dias, menos de 24 horas após o resultado das eleições, o que foram os atentados à sede de movimentos sociais, queimadas criminosas que aconteceram, enfim, tudo que aponta serem obras dos bolsonaristas. Vale lembrar outro tweet dele, que ele colocou também no dia 8 de janeiro, quando da Bolsonarada, ele colocou o seguinte: a detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com as suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Primeiro de tudo, esse novo governo aí não tem nada de marxista-leninista. Em segundo lugar, que esse senhor se coloca aí complacente, né? Coloca aí toda a sua pena, toda a sua intenção de se colocar ao lado dessas 1.200 pessoas que foram detidas, provavelmente se colocando aí ao lado dessas pessoas que estão sendo investigadas e também atuadas por conta dos crimes que cometeram no dia 8 de janeiro. Enfim, fica aí patente mais de uma das suas declarações que esse o senhor Hamilton Mourão faz e que chocam zero número de pessoas. O senhor Vilas Boas, no ano passado, ele colocou o seguinte, né, que a população segue aglomerada junto às portas dos quartéis pedindo socorro às Forças Armadas. Socorro. O inusitado diante dos movimentos foi o produzido pela indiferença da grande imprensa. Talvez nossos jornalistas acreditem que, ignorando a movimentação de milhões de pessoas, elas desaparecerão. Não se percebem que eles, ao tentar isolar as manifestações, podem estar criando um fator de insatisfação.
Vale lembrar também da declaração que ele deu numa loja maçônica em 2017, na qual ele apontava que as Forças Armadas deviam atuar como é que ele colocou mesmo? Como protagonistas silenciosos, ou seja, ele quer justamente isso, ele colocou abertamente isso, que ele queria que as Forças Armadas deveriam, na verdade, atender aos chamados da população, da sociedade civil, quando o caos se instalasse, e parece que tudo o que aconteceu tem reverberado no sentido, né, justamente de criar esse caldo caótico que as Forças Armadas procuram justamente para poder intervir dentro do eixo da legalidade, da legitimidade e da estabilidade que eles tanto querem. E diante das cenas expostas nessa semana, o general Hamilton Mourão, em entrevista à CNN, declarou que não vê motivos para investigar o capitão do mato Bolsonaro na CPI. O que é um absurdo, porque aquelas hordas de golpistas e aquelas hordas de bolsonaristas que estavam indo para lá estavam indo justamente com um intento ali de pedir uma intervenção militar, que foi a pauta do governo Bolsonaro desde o princípio, desde antes dele se eleger. Ele também foi um grande instigador, inclusive com seu silêncio após as eleições, foi um grande instigador. Ele que desde o princípio se colocou aí instigando essas hordas bolsonaristas, colocando também que eram movimentos democráticos. O seu silêncio, inclusive, como se colocar que o silêncio as manifestações do povo aí estavam colocando que o verdadeiro resultado das eleições era favorável para o seu lado, como ele colocou diversas vezes que ia questionar o resultado das urnas, que não ia aceitar outro resultado que não fosse a sua vitória. Enfim, como não investigar o senhor Jair Messias Bolsonaro? E que ele colocou também, o senhor Hamilton Mourão, que houve uma grande arruaça e que nós, no caso o Alto Comando das Forças Armadas, vão esclarecer por que o aparato de segurança não foi acionado. É isso que, na verdade, toda a nação espera, né? Que seja esclarecido. Mas será que vai ser mesmo esclarecido? Eu penso que a miúde não. Em segundo lugar, a segunda é a atuação do governo federal diante das ações do dia 8, que chamam muita atenção e que nós devemos olhar com muita cautela. Em primeiro lugar, é o seguinte: se o governo, diante da possibilidade dessas invasões, dessa possibilidade expressa, que é sabida, inclusive, que a ABIN, inclusive, avisou diversas vezes ao Flávio Dino, sabendo, né, dessa possibilidade de ataque à sede dos três poderes, por que o governo não se moveu para impedi-los de antemão? Ou seja, será que o governo teria prevaricado diante dessas invasões com o intuito de queimar mais as hordas bolsonaristas? E se foi essa a intenção, será que o governo não está subestimando a grave crise política que atravessa o nosso país e a gravidade de se instalar um golpe militar no nosso país, que é o intento do alto comando das Forças Armadas? Esse governo pode estar subestimando o poder mesmo das Forças Armadas, o risco de golpe militar que se eleva e se elevou e se mostrou como uma força no dia da Bolsonarada? Em segundo lugar, por que desde o início esse governo de turno não instigou a CPI? Pelo contrário, foi contra, inclusive com investigações mais a miúdes. Será que não é porque o senhor Luiz Inácio, afirmando que não queria mais uma CPI para não criar mais um atrito com as Forças Armadas? Será que não é para expor, de fato, que essas Forças Armadas estão enfiadas até o último fio de cabelo dentro dessa bolsonarada? Será que não mostra também aí uma certa leniência, uma permissividade com o que aconteceu? E se assim pensa, será que esse novo governo não é completamente incapaz de defender a tal democracia que tanto defende como prometeu? São questões que se colocam para toda a nação. Diante da bolsonarada, que é um ato gravíssimo, inclusive porque atenta contra as liberdades democráticas, e que nós devemos defender as liberdades democráticas em todas as suas instâncias, isso que aconteceu, não investigar a miúde, não levar isso com seriedade, não levar a tentativa de um golpe militar, não levar a sério
que há a possibilidade de um golpe militar em marcha, é grave para a nossa nação, é grave para o nosso povo, é não observar o que tem acontecido no nosso país atualmente. E aí vale a gente questionar também, com a instalação dessa CPMI, o que a gente pode esperar? Será que a gente vai encontrar todas as respostas que a gente está querendo? Primeiro de tudo, a gente tem que olhar com bastante cautela. Essa briga que está tendo aí pela maioria de aliados do governo ou de aliados do Bolsonaro na CPMI, dentro da CPMI. Por um lado, se a gente for olhar pelo lado dos aliados do governo, essa maioria ela tenta ofuscar com essa possibilidade de CPMI essa tentativa de prevaricação do governo diante da bolsonarada do dia 8. E, por outro lado, os segundos tentam emplacar que essa bolsonarada do dia 8, todo o seu caos que aconteceu, na verdade, aconteceu por tais infiltrados do PT. E que os generais e seu sagrado capitão do mato nada tem a ver com o que aconteceu na destruição da sede dos três poderes. Ou seja, uma disputa aí para ver quem não se queima mais diante dessa situação. E o que tem aqui, diante dos fatos, tem se estabelecido, que a gente consegue comprovar, consegue colocar, consegue perceber, é que ambos têm responsabilidade em seus respectivos níveis. E que nós, enquanto defensores das liberdades democráticas, das liberdades do nosso povo, da luta do nosso povo, devemos rechaçar todo tipo de leniência e permissividade para com esse tipo de atitude, que atentam diretamente, inclusive, contra as liberdades do nosso povo, enfim, contra o nosso povo em geral. E aí, também, para contextualizar no que tem acontecido no nosso país, a gente vai ler algumas matérias, na verdade, vamos ler 2 matérias, uma sobre a luta camponesa, a questão agrária, e outra sobre a questão internacional, para a gente poder também ficar por dentro do que tem acontecido, além desse bafafá da CPMI que tem acontecido nos últimos dias. A primeira que a gente vai ler é sobre o assassinato de um camponês morador do acampamento Escurão, lá em Rondônia. O camponês Adelmo Umbilino, morador do acampamento Escurão, em Rondônia, foi encontrado morto em sua casa na tarde do dia 21 de abril, após ter sido assassinado a tiros por pistoleiros a mando do latifúndio. A denúncia é a da Associação Brasileira de Advogados do Povo, a ABRAPO. E de acordo com a denúncia promovida pela ABRAPO no dia 24 de abril, o camponês foi encontrado morto em sua residência, tendo sido encontrado em seu corpo marcas de tiro de armas de fogo. E a ABRAPO ainda denuncia que o acampamento Escurão está sendo alvo de ataques de pistoleiros desde o mês de março, e que as terras ocupadas se tratam de terras públicas griladas por fazendeiros da região. E essa área é dirigida também pela Liga dos Camponeses Pobres, que também foi alvo aí de grandes ataques de pistoleiros e do latifúndio local de Rondônia, como a gente tem denunciado em diversas matérias. E o que tem acontecido e que aconteceu com esse camponês, o Adelmo, é mais um crime contra o povo, que na verdade tem sido aí ofuscado pelo grande monopólio de imprensa, tem sido ofuscado inclusive com as ações desse governo de turno, que faz concessões incríveis ao latifúndio, e quanto à luta camponesa, quanto à questão agrária, não trata de resolver. Enquanto não se resolver a questão agrária no nosso país, mais camponeses como o Adelmo serão assassinados. A gente já denunciou tantas mortes de camponeses, tantos ataques de pistoleiros, ataques do latifúndio, inclusive do velho Estado, contra os camponeses no nosso país, de norte a sul, e é mais um crime que acontece, e mais uma vez as autoridades não vão fazer absolutamente nada diante desse crime, porque são coniventes. E a próxima matéria que a gente também vai ler hoje é sobre uma greve de mais de 150 mil servidores públicos lá no Canadá. Ao menos 150 mil servidores públicos canadenses declararam greve na madrugada do dia 19 de abril por aumentos salariais que acompanhem o ritmo da inflação e melhores condições de trabalho. A greve mobilizou diversos setores do Serviço Público Federal do país, sobretudo do Conselho do Tesouro e também de agências de impostos. A mobilização foi iniciada à meia-noite do dia 19 de abril. E ao longo do dia, os trabalhadores em greve realizaram 250 piquetes pelo país.
O escritório do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau foi um dos alvos da mobilização. E, além disso, um protesto também ocorreu em frente ao parlamento reacionário do país. A greve ocorreu após o Estado imperialista do Canadá negar múltiplas vezes as exigências dos trabalhadores. E, atualmente, os servidores do Tesouro exigem um aumento de 13,5% no salário e os trabalhadores das agências de impostos de 22,5%. E, ademais, as massas reivindicam melhores condições de trabalho remoto e direitos trabalhistas como a licença familiar remunerada. Ou seja, tanto as greves aqui que têm acontecido todos os dias, todas as semanas, todos os meses aqui no nosso país, a gente tem visto que tem acontecido também na França contra a reforma da Previdência do reacionário imperialista Macron. Tantas greves que têm pululado ao redor do mundo mostram, na verdade, o grau de crise que se acentua para as classes trabalhadoras ao redor do mundo inteiro. Ou seja, é uma crise mundial, é uma crise do sistema imperialista a nível mundial que assola o nosso país, mas assola também as massas de trabalhadores nesses países imperialistas e que nós também devemos levar com grande seriedade, estender nossa solidariedade internacionalista, classista, porque a luta desses trabalhadores nesses países imperialistas é muito importante e se soma à luta desses trabalhadores nos países também como o nosso, como no Brasil, enfim, como nos países da África, na China, e países que são subjugados justamente pelo imperialismo norte-americano. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês gostem do programa de hoje. Eu me despeço por aqui, espero vocês no nosso próximo programa. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, e até breve. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.